Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de João. No capítulo 1 diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A palavra de Deus mostra aqui nesse Evangelho, segundo João, a respeito do Senhor Jesus Cristo, mostrando que ele estava com Deus desde o início. Quando diz que ele era o Verbo, ele era a palavra que saía da boca de Deus, por isso o Senhor Deus, quando criou o mundo, ele diz: haja luz. Jesus é aquele que no princípio da criação estava com o Senhor Deus, fazendo parte da humanidade, e a primeira coisa que a palavra de Deus diz: haja luz. Por quê? Porque a terra ela era sem forma e vazia. Como está a sua vida hoje? Está sem forma e vazia? Você está cheio de problemas e sem saber como resolver esses problemas? Jesus, ele é a solução para a tua vida, porque ele sendo a luz do mundo. No verso 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele se auto-intitulou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sendo a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Você precisa de uma direção, você precisa saber o que de fato você deve fazer na sua vida. É como aquela história em que o imperador chinês, ele decidiu colocar um novo general para comandar o seu exército. E ele fez uma convocação em todo o Império Chinês falando o seguinte: olha, venham ao pátio do palácio aqui todos os homens valorosos, os guerreiros, aqueles que vão dar a sua vida pelo império, aqueles que vão proteger a China com toda a sua dedicação, com todo o seu amor. E diz a história que o pátio ali do imperador ficou cheio de homens valorosos, homens cheios de vigor, homens cheios de coragem. E o imperador, num ato de inteligência e sabedoria, ele falou o seguinte: olha, quem resolver esse problema, o problema que eu vou apresentar aqui, será um novo comandante-geral do Império Chinês. E ele chega diante de todo aquele exército, no pátio do seu palácio, ele coloca uma mesa e, em frente ao pátio, a mesa muito bonita, muito bem trabalhada, de um extremo valor, e ele pega um vaso de uma porcelana chinesa, o mais valoroso vaso que se encontrava no seu reino, todo pintado à mão, pintado a ouro, de extremo valor, e coloca em cima daquela mesa. E ele tinha mandado procurar no seu reino a mais bela flor. Procurou em toda a província do reino, achou-se a mais bela flor do reino, e ele colocou em cima daquela mesa, dentro daquele vaso de porcelana chinesa, aquela flor. Afastou-se um pouco, sentou-se diante do seu trono e falou para todo aquele exército de homens valorosos: aí está o seu problema. Passado algum tempo, um daqueles soldados pegou da sua espada com todo vigor, saiu correndo no meio da multidão, naquela multidão do exército, e estraçalhou o vaso, estraçalhou a planta, aquela flor maravilhosa, aquela mesa. E o imperador virou e falou assim: está aí eleito o novo general do meu império, aquele que vai comandar tudo o que
do meu exército estará à disposição deste homem valente. O que nós tomamos por lição nessa história do imperador? Muitas vezes, o seu problema, ele é atraente, ele é delicado, ele é charmoso, ele é perfumado, ele tem valor financeiro ou mesmo um valor sentimental, mas ele é um problema. E todo problema tem que ser solucionado. Não importa qual seja o problema que você está enfrentando, você tem que enfrentar o seu problema. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu não sei se o seu problema está no passado, se o seu problema é um problema sentimental, você se envolveu de alguma forma, ou com uma pessoa, ou com uma outra pessoa, e isso está gerando na sua vida uma dificuldade, uma ruptura, você está sem saber que direção tomar. E Jesus, aquele que é a luz do mundo, porque a palavra de Deus diz, a partir do verso 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Este Jesus, que é a verdadeira luz, que se você se dobrar diante dele e falar, Senhor Jesus, me dá força, toma minha vida nas tuas mãos, ele vai te trazer essa luz, ele vai te trazer essa direção, porque ele promete, Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e você vai ver que esse problema será solucionado. Por quê? Porque com Jesus você vence toda e qualquer dificuldade. Que Deus te abençoe, que você ande em caminhos de santidade e que a bênção de Deus te alcance no nome do Senhor Jesus. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra e essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail, nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe e um grande abraço, Lincoln Galvão.